Olá, turminha, é um prazer estar aqui novamente com vocês. Hoje vamos dar início através do nosso tema, do nosso guia de História sexto ano, tá? Tema 7, capítulo 1, a origem e organização do Império Romano do Oriente, quarta avaliação, tá? Então nós vamos analisar algumas situações referentes ao Império de Roma, o desenvolvimento de suas culturas, o desenvolvimento de na sua política, na sua economia e assim por diante. Nós temos aqui, olha, este império é considerado a maior civilização da história ocidental, lembrando que a Terra é dividida em parte ocidental e parte oriental. Parte ocidental, aqui é a América do Sul, uma parte da Europa, né? E parte oriental, lá onde nós temos ali os povos asiáticos, China, Japão, Coreia, enfim, tá? Estendia-se do rio Reno para o Egito, chegava à Grã-Bretanha e à Ásia Menor. Assim estabelecia uma conexão com a Europa. Tá? Resumo sobre o Império Romano. No sistema político do Império, o poder político estava concentrado na figura do imperador. O Império Romano começou com Otaviano Augusto e terminou com Constantino XI. O Senado servia para apoiar o poder político do imperador. Se hoje em dia nós temos uma democracia com deputados, senadores, nós temos vereadores, é porque lá no período de Roma, esse sistema político ele foi desenvolvido e assim por diante, tá? O Império sucedeu à República Romana com um novo sistema. Roma, que era uma cidade-estado, passou a ser governada pelo imperador. Foi início que o Império conquistou a maior parte do poder. Até 1117 d.C., ao menos 6 milhões de quilômetros quadrados estavam sob o domínio do Império Romano. Uma das características do Império Romano era a conquista de terras. Vamos dizer assim que eram obcecados em conquistar povos, territórios, escravos e riquezas. Tá? Algumas características sobre o Império Romano que nós podemos analisar aqui. Essencialmente comercial, tá? Escravizava os povos conquistados. O controle das províncias era feito por Roma. Politeístas, tá? Questão religiosa. E o governante tinha cargo vitalício, ou seja, até o final de sua vida. A extensão era obtida por conquistas ou golpes militares. Tá? Então, Roma ela ficou muito bem conhecida devido às questões militares e às conquistas de territórios, vamos dizer assim, né? Aqui esta imagem que nós podemos analisar aqui, ela é de Otaviano Augusto, o primeiro imperador de Roma. Tá? Imperadores romanos. Aqui nós iremos analisar a característica de cada imperador que surgiu em Roma. Tá? Nós temos aqui Otaviano Augusto, primeiro imperador de Roma. Foi responsável por acrescentar muitos territórios ao império. Cláudio. O principal feito foi conquistar parte da Grã-Bretanha. Hoje em dia é a Inglaterra.
Nero, considerado excêntrico e louco, assassinou a mãe, a irmã e condenou um grande número de cristãos à morte. Tito ficou conhecido por ter destruído o templo do rei Salomão. Trajano era considerado um grande conquistador. Foi em seu governo que o Império Romano atingiu a maior extensão. Adriano ordenou a construção uma muralha com seu nome, a Muralha de Adriano, ao norte da Grã-Bretanha. O objetivo era conter os bárbaros, ou seja, povos que queriam conquistar o território romano. E Diocleciano dividiu o império em duas partes, oriental e ocidental. Constantino proibiu a perseguição aos cristãos, uniu novamente o império e escolheu Bizâncio como capital. Rebatizou a cidade de Constantinopla. Rômulo Augusto, último imperador romano. Constantino XI, ou 11º, foi o último imperador do Império Romano Oriental. Morreu defendendo a cidade contra o ataque dos turcos. Então aqui nós podemos observar um pouco da dinastia de cada imperador romano. Na nossa próxima aula, turminha, nós iremos analisar aqui, olha, a partir daqui, dinastias romanas. Ok, turminha? Até a próxima.